Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renato Silva na área novamente para mais uma aula aqui preparatória para o SAEB 2025 e hoje nós vamos falar de um tema de um descritor que está no quarto tema da matriz de referência D28, lê informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráfico de colunas, tá bom? Depois da vinheta. É isso aí, gurizada. Se tu ainda não é inscrito no canal do Professor Renato Silva, tá aparecendo o botãozinho em algum lugar aí, você se inscreve, ativa todas as notificações, isso é muito importante para que eu possa te avisar quando eu postar um vídeo novo. Ah, outro detalhe, aqui na descrição do vídeo, deixa eu voltar, vamos lá. Aqui na descrição do vídeo estarei deixando um instrumental em PDF. Você, professor, meu nobre colega, você aluno que está assistindo essa aula e quer baixar para poder treinar. Lembrando que a aula aqui é curtinha, só para te ensinar e não é a resolução do instrumental, né? Então, assim, você assiste a aula para você entender qual é a habilidade que está por trás do descritor, depois baixa o simulado e treina, tá bom? Sem mais delongas, bora para a aula. Ao final desta aula, nós vamos, como já falei, falar do D28, é um descritor que tanto está na matriz do SPAES como na matriz do SAEB, tá? E ao final desta aula a gente vai reconhecer o que é um gráfico de colunas, interpretar dados, comparar dados e resolver problemas. Não tem muita delonga, a cobrança, né, desse descritor é uma cobrança fácil, né? São questões fáceis, porém aquela velha situação, cada questão perdida é pontos a menos. Então isso aqui é um descritor que você não pode se dar o luxo de errar uma questão de gráfico. Porém, tem questões bem interpretativas que este é o grande problema, é o gargalo aqui da situação, a interpretação. O aluno que não tiver uma boa leitura e ele não tiver uma boa interpretação de dados, ele não vai conseguir ler. Eu tiro pelos meus alunos. Tem alunos meus que são bons, mas quando eles pegam questão aqui, eu não entendi, né? Eles não conseguem ainda interpretar, fazer a correlação do enunciado para a imagem e o comando. Mais uma vez, eu sempre estou repetindo em todas as minhas aulas. Como que um item ele é formado? Esse aqui a gente chama de item avaliador. Então, você tem aqui o número da questão e você tem um enunciado. 99% das questões ela não vai te perguntar nada no enunciado. O que é o enunciado? É para poder atualizar você, informar do que aquela questão está falando, tá? E aí você, essa questão aqui está falando de tal coisa. Quando eu tenho uma imagem, a gente chama de suporte, porque ela vai te dar suporte para resolver a questão. E logo após, você vê que em 2, 3 linhas tem o comando. Por que só em 2, 3 linhas? Porque você tem que entender o que a questão quer de você? E aí vem as alternativas. Dentro das alternativas nós temos 3 distratores e um gabarito. O que é isso? O distrator é uma possibilidade, é um raciocínio que está dentro da questão. Ela pode estar relacionada com o raciocínio que você utilizou, mas ainda não é a resposta verdadeira, tá? E o gabarito é a resposta verdadeira, né? Então, não existe aquela coisa, eu elaboro uma questão, vou botar 3 alternativas que não tem nada a ver com a questão e uma que tem a ver. Isso não existe aqui no SAEB e no SPAES. Por isso que no dia da prova a cobrança é tão imensa em todos os alunos fazerem a prova, porque se um faltar, ele zera, mas se ele vier e ele errar a prova todinha, ele vai gerar uma pontuação porque ele vai marcar um distrator. Então, cada distrator vai se aproximando da resposta, certo? E aí ele não zera, certo? Esse é o raciocínio. Então vamos lá. Então o que acontece aqui? O senhor Luiz tem uma loja que vende produtos esportivos. Na semana passada, ele pretendia vender 100 camisetas de times de futebol que possuía. O gráfico mostra o número de camisetas que foram vendidas na loja do senhor Luiz em cada dia da semana passada, de segunda a sexta-feira. Tá vendo? Aqui no enunciado não te perguntou nada. Ele só te situou do que essa questão está falando. Ele não te perguntou nada. Só falou aqui da loja do seu Luiz o que ele queria fazer. Aí está aqui o gráfico. Aí a gente vai analisar o suporte. Aí o gráfico, deixa eu dar uma aproximada.
O que um gráfico traz? Não, aqui o gráfico de coluna, nós temos dois eixos, né? Nós temos o título do gráfico, número de camisetas vendidas, então o gráfico vai falar sobre isso, vai falar sobre as camisetas vendidas. Nós temos o eixo vertical, que vai falar sobre a quantidade de camisas que foram vendidas, está no intervalo aqui de 4 em 4, né? Ó, 0, 4, 8, 12, 16, está no intervalo de 4 em 4 unidades. E nós temos o eixo horizontal, que vai trazer outra informação, dias da semana. Aí está aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí o que existe aqui? Existe uma correlação da coluna com o número. E o que essas informações estão falando? Nós estamos falando do dia da semana e do número de camisetas que foram vendidas. Então, na segunda, ó, foram vendidas 12 camisetas, na terça foram vendidas 8, na quarta foram vendidas 20, na quinta foram vendidas 12 e na sexta foram vendidas 16. Então, eu fiz a análise do meu gráfico. Agora, eu vou para o comando. O que essa questão quer de mim? Após a venda de camisetas nesses 5 dias, quantas sobraram? Aqui é que o bebê chora e a mamãe não vê, né? Quantas camisetas? Aí o aluno já se perdeu aqui, né? Porque o enunciado é grande, analisou o gráfico. Então vamos lá de novo. Quantas camisetas o seu Luiz tinha? Então vamos lá para a nossa solução, ó. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, aí aqui é que o aluno não consegue chegar nesse ponto. Ele precisa somar todos os valores, a quantidade de camisetas que foram vendidas. Isso aqui é interpretação. Não está dizendo em canto nenhum da questão, mas ele precisa interpretar isso. Porque para ele dizer quantas sobraram, ele precisa saber quantas foram vendidas. E o gráfico está falando justamente isso. Quantas camisetas foram vendidas de segunda a sexta. Então está aqui, ó, somando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foram vendidas 68. Aí eu volto lá para o enunciado e diz que o seu Luiz tinha 100 camisetas. Então, se ele tinha 100 camisetas e ele vendeu 68, sobraram quanto? 32. Está vendo como o descritor ele é fácil, mas ele requer várias habilidades aqui. Uma boa leitura, uma boa interpretação e conhecimento das 4 operações. Porque o descritor está dizendo, é interpretação de gráfico. Ah, é muito fácil. Depende. Depende da questão, tá bom? Então, bora lá. Seguindo. Essa daqui já é mais tranquila. Então, ó. 2. Foi realizada uma pesquisa entre estudantes do 6º ano de várias escolas para saber qual a disciplina entre eles, a disciplina preferida entre eles. Veja o resultado representado no gráfico. Aí esse gráfico aqui agora, eu não gostei dele, mas eu coloquei para... Eu gosto de trazer os detalhes que é para o aluno ficar fera radical. É só colar no tio. Então esse gráfico agora, ele não trouxe o título. Ele poderia ter colocado o título, mas eu estou falando para você que tem gráfico que vem... Aqui tem questão que vem bem bonitinha, perfeita, sem faltar nada. No caso de gráfico, é interessante que o elaborador, né, quando ele vai elaborar a questão, ele traga o título, a fonte, para que o aluno consiga ter uma melhor interpretação. Esse aqui já não trouxe o título. A primeira questão tinha. Mas ele está informando aqui que seria preferência por disciplinas, né? Então caberia um título aqui. Aí agora eu tenho, de novo, o eixo vertical está trazendo os votos, está no intervalo de 10 em 10 agora. De 0 pulou para 10, depois para 20, para 30, para 40, está o intervalo de 10 em 10. No eixo horizontal, ele também não informou. Aqui ele poderia ter informado aqui, né? Que seriam os votos e aqui seriam as disciplinas. Então aqui já fica subentendido, o aluno já tem que ter outro grau de interpretação, certo? E aí nós temos aqui as disciplinas que receberam os seus respectivos votos. Beleza, analisei o meu gráfico. Agora eu vou para o comando. Então veja que de novo no enunciado não foi feita nenhuma pergunta para você. Só falou do que a questão está trazendo. Agora, aí de novo, o enunciado bem curtinho, ou melhor, o comando. Ó. O comando tem que ser objetivo e simples, que é para o aluno entender o que a questão quer dele. Ó. Podemos concluir, é uma interpretação, né? Que as duas disciplinas, ó, tá no plural, então quer dizer que tem mais de uma disciplina. Que as duas disciplinas favoritas, professor, o que é favoritas? Que eles gostam mais dos estudantes são. Aí, aqui... Não tem muito o que fazer.
O aluno só tinha que entender que ele tinha que procurar as duas maiores barras. Porque quanto maior a barra, está indicando que mais votos aquela disciplina obteve. Quando eu olho para o gráfico, as duas maiores barras que eu encontro aqui é na barra de ciências, que recebeu aí uns 55 votos, né? Porque a barrazinha passou de 50 e não chegou no 60, né? Então ela está mais ou menos no meio aqui, como se fosse 55. E o português, ó, obteve 40 votos. Então, esse aqui, ó, lembra que eu coloquei lá no primeiro slide que eu disse que na aula de hoje a gente teria aprender como é que vem um gráfico, resolução de problema, que foi o primeiro, e comparação de dados. Essa aqui a gente está comparando dados, certo? Então essa sem muita dor de cabeça. Bora lá. Aqui também é outra de comparação de dados. Aí isso aqui é o que eu vejo, que quando a questão é um descritor simples, que aqui não tem muito cálculo, mas questão de gráfico e tabela, às vezes a questão vem grande, com muito texto, com muitas imagens, só aí o aluno já dá preguiça de ler e ele acaba errando uma questão. E aí nós, professores, ficamos frustrados, porque a gente fala assim, nossa, eu falei disso em sala 1, 2, 3, 4 vezes, e aí o meu aluno errou. Eu não acredito que ele errou uma questão dessa. Então, às vezes, não é nem porque ele não sabe, é porque ele está com preguiça de resolver, né? E analisar, porque aqui tem que ter paciência para analisar, tá? E essa é uma questão que eu estou tendo muito cuidado de trabalhar, a questão de paciência e eles aprenderem a analisar questão por questão. Então, a questão aqui de Sobral, ó, na biblioteca da Escola Monteiro Lobato há 400 livros classificados e a maior quantidade deles é de literatura. Aí veja que agora, nessa questão 3, ele já trouxe o enunciado e o comando aqui. Então, nas outras duas questões, o comando vinha depois do gráfico, né? Ó, então, vinha o gráfico e o comando depois, certo? Aí, esse aqui agora, e agora são um formato diferente de gráficos. Ele agora não trouxe o eixo horizontal, isso também é possível, tá, gente? Ele só trouxe o eixo vertical informando as disciplinas e ele colocou o valor de cada livro em cima da coluna, tá? Então, esse número que está em cima da coluna, ele está dizendo quantos livros há de cada disciplina, tá? Então, aqui vê um formato diferente. Então, você está vendo que dentro da habilidade desse descritor 28, né, que está no tema tratamento da informação, e existe várias possibilidades de vir uma questão sobre gráfico de colunas, né? E as interpretações são diversas, variadas. Aqui não é uma receita de bolo engessada. Tu vai por aqui que sempre vai ser assim. Não existe isso, tá bom? Então, olha só. Aí o comando já está embutido aqui no enunciado. Tem que tomar cuidado com isso. Mas ele é curto, objetivo e claro, ó. Qual dos gráficos representa a afirmação acima? Aí o aluno aqui já pergunta, tio, não entendi. Né? Ó, qual dos gráficos representa a informação acima? Aí, o que a informação acima está dizendo? Na biblioteca da Escola Monteiro Lobato há 400 livros classificados, ou seja, eles foram classificados de acordo com o seu assunto, né? Quais são os assuntos? Geografia, história, literatura e ciências. Só que a maior quantidade deles é de literatura, ou seja, dentro desses 400 livros, a maior quantidade de livros que tem é o de literatura. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Olhar para a barra de literatura. Então, ó, então no gráfico 1, ó, então aqui, ó, maior quantidade deles é de literatura. Então, eu vou me preocupar em olhar para as barras só da literatura, ó. E aí, onde é que a literatura está com o maior valor? No gráfico 4, né? Certo? No gráfico 4, certo? E aí, ó, 100 são 400 livros, né? Ó, 100, 200, 350, 400. Os outros também são 400, tá? Os outros também dá 400. Só que eles não estão informando que a literatura está com a maior classificação. Então, o nosso gabarito aqui é o gráfico 4. Tranquilo? Próxima questão. Agora aqui, já veio o completão de novo do jeito que a gente gosta. Aqui, esse item aqui, o item 4, e é o último,
Essa aula só trouxe 4 questões, porque aqui não tem o que ficar procurando cabelo em ovo nem enxugando gelo. A gente tem que aprender o que é um gráfico de coluna, como é que a gente interpreta, o que é um enunciado, o que é um comando, o que é distrator, o que é gabarito. E eu já falei tudo isso nesta aula. Então, olha só, os alunos de uma turma responderam a uma entrevista sobre o meio de locomoção que eles usam para ir à escola. Os resultados estão registrados no gráfico a seguir. Então, tá vendo? Agora, de novo, no enunciado, só falou para mim do que a questão está falando, que é sobre o meio de locomoção. Aí, quando eu vou analisar o gráfico, ele está perfeito agora. Ele está com o título do que esse gráfico está falando. Meio de locomoção. No eixo vertical, o intervalo agora está de 2 em 2. Do 2 pulou para o 4, do 4 pulou para o 6, do 6 pulou para o 8, do 8 pulou para o 10. E isso aqui é o quê? É o número de alunos. Esses números estão se referindo ao número de alunos. E no eixo horizontal, ele está falando sobre o quê? Meio de locomoção. Quais foram os meios que foram utilizados na entrevista? O carro, o ônibus, a pé e a bicicleta. E a fonte? O que é a fonte? É de onde essa questão foi tirada. O que são dados hipotéticos? É porque foi uma... Não é certeza, foi levantada uma hipótese, né? Aí vamos lá para o comando. Beleza, já a parabenizar aqui o nosso gráfico, ele está perfeito. Agora vem o comando, de novo, 2 ou 3 linhas, simples, objetivo e claro. O que a questão quer de você? Quantos alunos destas turmas responderam à entrevista? Professor, não sei não. Quantos alunos destas turmas responderam à entrevista? Meu amigo, se você tem um eixo que está mostrando o número de alunos, cada barra está informando a quantidade de alunos que vai para a escola de um meio de locomoção diferente. Tem uns que vão de carro, outros vão de ônibus, outros vão a pé e outros vão de bicicleta. Se eu quero o número total de alunos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses dados, né? Então, de carro vão 4, aqui, De ônibus vão 10, aqui, A pé vão 8 e de bicicleta vão 6. Foi a quantidade de alunos que responderam a entrevista. Dá um total de 28 alunos. Viu só? Acabou, né? Acabou. Pronto. Então tá aí, gente. Curtiu a aula? Não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? Se tu curtiu essa aula, compartilha aí com o teu colega. Se tu curtiu essa aula, não deixa de dar aquele joinha, tá? Compartilha essa aula, divulga o canal do professor Renato Silva. Vamos fazer esse canal chegar a 1000 inscritos. Me ajuda que eu te ajudo. Um abraço e até a próxima aula. Fui!